Fala pessoal, beleza? Bater um papo aqui, né, uma conversa um pouco mais quanto ao âmbito psicológico, né, do nosso trabalho. Tem alguns vídeos, né, pessoal? Tem, acho que eu criei uma pasta ali no YouTube e eu deixei ali, né, parte psicológica ali do trade, que são, né, alguns estudos que a gente faz, algumas leituras que a gente faz, algumas coisas que a gente busca, porque chega um determinado momento que a gente sente necessidade, né, de entender por que às vezes a gente ganha dinheiro e depois a gente devolve o dinheiro e a gente começa a ver, né, aquele brilho do mercado, né, que é o brilho da possibilidade. Falei, putz, hoje eu fechei o dia com R$ 2.000, caramba, R$ 2.000, bacana. E aí às vezes no dia, durante o dia você ia lá e fazia esses R$ 2.000, na parte da tarde você ia lá e perdia esses R$ 2.000 e ainda ficava negativo, né. E aí você começa, né, a tentar buscar algumas razões para isso. E normalmente, né, essas razões não estão aqui, né? Elas estão muito mais na nossa cabeça. São mais, às vezes, questões de ganância, né, que acabamos tendo ali na nossa trajetória, né, como trader, de não respeitar, por exemplo, o nosso limite de loss, né, de não respeitar o nosso próprio stop. Né, são mais questões de disciplina do que de outros pontos. Esse tema aqui, né, como adquirir confiança em mim, em meu operacional, ele tinha ficado como na enquete, né? Eu postava ali algumas enquetes no Instagram. Agora eu estou com um pouco menos de tempo, né? Estou com alguns outros projetos, isso toma mais tempo. Mas essa daqui estava na agenda, né, para falar para vocês e resolvi, né, para ter um papo. Ela é mais rápida, mas eu acredito que ela possa, né, agregar a vocês. Então, como adquirir confiança em mim, né, e no meu operacional. Esse é o tema, né, que estava faltando. Como eu falei, né, foi colocado várias enquetes nos stories, né, para quem já está seguindo lá no Instagram há mais tempo. Algumas semanas. Aí a gente ia perguntando, dentro da participação de vocês, né, atrás, para entender, né, o que, que vocês veem, né, que vocês precisavam melhorar para evoluir no day trade. Aí foram colocadas várias opções: controle emocional, gerenciamento de risco, disciplina, confiar mais em mim. Esse confiar mais em mim, né, ele acabou ficando para depois, eu acabei não gravando, né. Todas essas opções, pessoal, foram votadas por algumas pessoas, né? Algumas votavam em todas, né? Não tem disciplina, não tem gerenciamento de risco, não tem controle emocional, não confia em si mesmo, né? E fica complicado, né? Você vai ter que trabalhar cada uma dessas áreas, né? Não vai dar para você ter sucesso no trade se você não é disciplinado, né? Não dá para você ter sucesso no trade se você não segue um gerenciamento de risco. Não dá para você ter sucesso no trade, né? Se você não confia em si mesmo, né? São coisas como água e óleo, né? Não vão se misturar, tá? Então, algumas pessoas votaram em todas essas opções, né? Ficou faltando essa. Então, precisam melhorar, né, em todos esses aspectos. Então, resolvi pegar essa daqui que estava faltando. Então, aqui no canal, né? Você encontrará também as aulas, né? Abordadas desses assuntos, tá? Como eu falei, tem uma na playlist, né? Se você for até a playlist ali do YouTube, você vai ver que tem ali a parte lá está escrito psicologia ou acho que psicologia do trade, eu não lembro o nome exato, mas se você observar ali não tem tantas playlists, tá? Fica fácil de você encontrar. Falamos sobre controle emocional, né, pessoal? Quando falamos sobre controle emocional, deixa eu aproveitar para digitar um pouco aqui, senão eu fico só falando, né? Quando falamos sobre controle emocional, deixa eu aumentar um pouquinho só essa letra, falamos sobre o Daniel Kahneman, né? Controle emocional. Quando falamos sobre controle emocional, falamos sobre o Daniel Kahneman, sobre o Rápido e Devagar. Que é um livro muito interessante, né, para quem tem interesse em se entender, em entender como que você lida com as perdas. E isso é natural, tá, pessoal? Não é só com você, não, é com todo mundo. Todos nós passamos pelos mesmos problemas. Eu fui ler por passar pelos mesmos problemas. Eu não fui ler porque eu não vou comprar um livro chamado Rápido e Devagar de né, de um cara que eu não conhecia por não é uma literatura, não é algo que poderia me interessar, mas é algo que poderia me fazer crescer. E a gente começa a perceber que, como eu falei, a gente chega em certas fases falando, cara, ganhei dinheiro aqui, mas depois eu devolvi todo o dinheiro, reverti e saí negativo. Cara, tem alguma coisa errada comigo, né? Não é com o mercado, tem alguma coisa errada comigo. Então eu preciso entender melhor essa minha parte de controle emocional, né? E no Rápido e Devagar, o Kahneman fala muito sobre a ideia da dor da perda.
né, de como as pessoas lidam com a dor da perda. E a gente tenta segurar 1000 vezes mais, né, a evitar a dor da perda. Por exemplo, estou aqui negociando, né, comprei aqui essa movimentação, né, comprei esse H1 aqui, né, não tinha gatilho, tá, pessoal? Comprei esse H1 aqui, e esse H1 aqui não foi, né, voltou ali, aí a pessoa não tomou o stop aqui, né, ela não aceitou, ela pegou o stop dela, estava aqui, ela removeu o stop, beleza. Aí não aceitando o stop, essa movimentação pega e desce 1000 pontos, 1500 pontos, né, que foi mais ou menos o que desceu isso daqui. E aí, a pessoa não entende do porquê que ela faz isso. E nessa ideia do Kahneman, ele explica isso, do porquê que fazemos isso. Porque se um dia você operou, meu caro, lateralidade, né, e aí você fez preço médio, né, você comprou aqui no topo, e aí quando chegou perto do fundo você comprou de novo, seu preço médio veio parar aqui no meio, e aí você conseguiu sair com lucro, a tua memória afetiva com essa movimentação aqui, ela vai ser muito, muito forte. Por quê? Porque ela evitou a dor da perda, né? Ela te livrou, né, de uma sensação ruim que você queria, e isso vai ficar gravado no seu subconsciente. Essa informação gravada no seu subconsciente, meu caro, vai tentar te fazer isso daqui, repetir isso daqui por uma centena de vezes, nem que isso só tenha dado certo uma única vez, sabe? Só para evitar a dor da perda. O ser humano, ele tem ampla dificuldade de lidar com a dor da perda. E você se conhecer, né, você começar a se entender, falei, opa, não posso, né, cara, mexer no meu stop daqui. Essa operação ela tinha duas coisas que ela poderia acontecer. Ela poderia dar certo e poderia dar errado, né? Eu comprei o ingresso para participar dessa operação na hora que eu cliquei em comprar aqui. Meu stop está posicionado aqui. A minha premissa aqui era que o preço renovasse máximo. Não é a nossa, né, pessoal? Aqui a gente já tinha uma WED, tá? A gente não faz compras depois de uma WED, sabe? São 3 puxadas, a gente já parou ali, né? Nosso limite é 3 puxadas, né? Aí a gente dá uma esfriada, né, nessa ideia de compra. Pelo menos até ver renovar máxima mais uma vez, né? Porque se for tendência vai continuar renovando. Aqui estava meio diferente, né? Tinha inflexões amplas. Mas se você comprou aqui, a tua premissa era renovar máxima e não renovou máxima, a tua premissa acabou, né? Aceita o stop aqui onde ele vai ser mais agradável, né? O primeiro stop é o mais barato. Ponto. Depois você pode analisar, você pode estudar, fazer outra entrada de maneira fria, de maneira, né? Cada trade, novas probabilidades, né? E aí, se você está nisso aqui, meu caro, né, tentando evitar a dor da perda, você vai fazer o quê? Você vai fazer preço médio, né? Aí você vai se matar e vai destruir sua conta. Por quê? Por conta da lembrança, tentando evitar a dor da perda. Então, se você não viu o vídeo do Kahneman, dá uma olhada lá, porque tem umas explicações legais. E a gente se entender, né, nós nos entendemos, né, nós entender o que acontece com a gente, né, nesse momento de pressão, porque quando a gente está trabalhando no mercado no começo, a gente passa por pressão. A gente fica numa pressão psicológica, a gente fica ali ansioso, e isso tem que ir mudando, né, aos poucos. Né? Essa é a ideia do vídeo aqui, né, como adquirir mais confiança em mim no meu operacional. E isso vem com o tempo, né, também. Você vai ter que insistir, persistir na mesma coisa. Tá? Veja o vídeo do Kahneman, né, tá? Então, se você não assistiu, dá uma olhada lá. Não, esse daqui vai ficar muito longo. O segundo ponto, pessoal, é gerenciamento de risco. Né? Falamos também sobre gerenciamento, né, de risco, tá? Gerenciamento de risco. Cara, sem gerenciamento de risco, a tua conta não sobrevive, tá? Quando a gente fala sobre gerenciamento de risco, a gente fala sobre aquela ideia do HAL, né? De você não entrar em trades, por exemplo, que você não busque melhor, um para um, pelo menos, né? A não ser que seja aqueles trades de alta probabilidade, né? Que você resolve fazer um scalp ali, que já vai pagar um lucro rápido, né? Que é quando você está vendo, por exemplo, um rompimento na lateralidade, ficou uma barra muito ampla, você está vendo que não vai ter volta, né? Que é aquela ideia de urgência e emergência. Só que para isso você tem que ter tempo de tela, né? Para você não entrar em enrascadas, né? Por exemplo aqui, né? Isso aqui, a gente estava aqui em uma lateralidade, certo? Se você compra essa barra aqui em formação só com esse pedacinho aqui fora, né, dessa lateralidade, aqui já havia falhado, né? Aqui falhou de novo. Né? Mas essa barra, quando ela estava em formação, ela estava praticamente aqui fora. Né? E aí, se você compra aqui, mantendo o seu stop aqui, você ainda sairia positivo, né? Se você mantém o stop correto, ou mesmo se você mantivesse o stop aqui, né? Tinha esse suporte por volume.
Aqui virou uma lateralidade, né? Uma barbed wire, né? Um arame farpado, que é o ponto que o alvo fala para você não operar. E se você conhece um pouco, né, de estatística, você estuda metodologia e você se ancora, né, em estatísticas, você sabe que a maioria dos rompimentos em lateralidades vão falhar. Então você precisa de um pouco mais de informação, né, para estar... Até aqui, né, pessoal, a gente estava conversando com o pessoal da sala, né, o movimento dessa lateralidade aqui projetado para cima, né, a gente tinha dado um alvo nele, que era em 19,890, uma coisa assim. Ele veio pagar o alvo ainda antes da lateralidade, né. Tá certo, foi com a notícia ali, o momento que o presidente estava falando, mas ele veio pagar antes de descer, né. Antes de descer ele veio pagar, subiu quase 800 pontos ali de maneira bem rápida, né. O preço gosta de dar alvos. Se você faz backtest, você vai chegar a essa conclusão. O preço gosta de dar alvos, né. E aí muitas vezes é bom você esperar ele dar o alvo para ver o que vai acontecer depois, né? Se vai mudar uma estrutura e tal. Gerenciamento de risco, pessoal, 1 para 1. Pelo menos 1 para 1. O ideal é que você consiga conduzir isso um pouco mais, né. Dá uma olhada também no vídeo de gerenciamento de risco, né? Você pode fazer parcial com 1 para 1 e tentar condução do resto da posição. Meu stop inicial era 250 pontos. Para quem opera com mais de um contrato, você pode muito bem sair com outro contrato, 2 contratos. Você sai de um contrato com 250 pontos, que era o seu stop inicial. Depois, meu caro, você pode colocar aquilo ali no break-even e deixar assistir. Você vai ter que começar a fazer isso. Para quê? Para que você consiga alongar trades, né? Para que você consiga pegar algumas movimentações mais do que 1 para 1. Né? Para que você consiga ir aos poucos criando modificações na sua estrutura cerebral a ponto de, né, conseguir fazer algo diferente daquilo que você vem fazendo. Tá? É dessa forma, né, que você vai aos poucos mudando. Não há mudança brusca em ser humano, pessoal. A gente é criado por hábito e a gente tenta insistir em hábito. A gente precisa se entender, se estudar, né, porque, né, somos seres de hábitos, né, e você já tem alguns. E o pior deles, né, é o fato de você talvez pensar nesse daqui, né, que é da esperança ali do preço médio, né, que num dia de tendência isso vai te levar para a forca, né, pessoal? Então, isso aqui tem que ter cuidado. Uma coisa é você estudar muito, né, você ter muitos padrões, muitos parâmetros, você já esperar uma lateralidade para aquele dia, né, você fez uma entrada errada, falei, cara, peraí, vamos raciocinar aqui. Ontem foi um dia super amplo, né, a gente está falando de antes de ontem, né, na segunda, foi um dia de mais de 4.500 pontos. Cara, o dia seguinte pode ser um doji. Beleza. E aí, digamos que você, sei lá, deixa eu pensar um ponto aqui, você comprou bem aqui, né? Já numa estrutura de baixa, né? É loucura, mas você comprou, né? Você comprou aqui dentro dessa estrutura de baixa, né? Já tinha uma LTB, né? E você estava comprando. E aí você comprou aqui, você, pô, não percebi isso e acabei comprando aqui. E aí você racionalmente, cara, hoje eu estou esperando talvez um dia de baixo, talvez quando tiver nova mínima, talvez o preço comece a falhar e dê uma estrutura de alta. Talvez quando fechar o gap. Aí a pessoa vai lá e faz um preço médio, né? Só que isso daqui, frio, calculista, sem nenhum tipo de emoção. Isso aqui é muito difícil de fazer, a maioria de vocês não vai conseguir fazer. Então não tentem fazer preço médio. Isso aqui é para quem já tem muita experiência no mercado. O Al ele fala sobre escalar operações. Né? Eu tentei, cara, escalar operações no começo, sabe? Quando eu vi aquela ideia de gap de média, MTR, eu falei, cara, é isso aqui que eu vou fazer no dia de tendência. Fazia o gap de média, continuava subindo, eu escalava a operação. E o que eu fazia? Eu escalava de novo e dava errado. Por quê? Porque eu não tinha experiência para isso. Eu não tinha controle emocional para isso. Eu não sabia lidar com a perda, eu não queria lidar com a perda. Né? E isso é destrutivo para a gente, porque a gente perde várias vezes mais do que aceitar o primeiro stop. E se você aceita o primeiro stop e você volta para a ideia de frieza e probabilidade, você vai operar a favor da tendência. A tendência vai te pagar mais muitos pontos. E aquela perda que você teve ali vai ser insignificante a longo prazo. Tá? Então, vejam o vídeo, né, de gerenciamento de risco que está no canal. E depois, né, pessoal, por fim, né, também falamos sobre disciplina. Tem mais, né, ali no próprio canal, mas esse daqui foi uma série de enquete que eu estava falando sobre comportamentos. Né? A gente estava ali batendo um papo sobre comportamentos, né, dentro do mercado. E isso aqui, pessoal, esse terceiro, né, como desenvolver autodisciplina no trade, que está lá, sem esse daqui você não vai sair do lugar. Tá? Se todo dia, cara, você busca um jeito diferente de operar, você não vai sair do lugar. Você vai perder muito tempo. Primeiro que às vezes você não tem
forma prática de mensurar aquilo que você está fazendo, né? Se você não é um cara super organizado, né, você não está fazendo isso. A não ser que você seja um cara super organizado, montando uma planilha do Excel, né? E ainda assim, né, eu tô falando de você tentar desenvolver algo. Eu não me sinto capaz, pessoal, de desenvolver algo. Lógico que eu ganhei alguns parâmetros, né? Eu tenho um pouco de coisas a falar para vocês, né? Eu tenho tempo de tela, eu tenho observação, eu faço observação. E eu gosto de estatística e eu gosto de analisar estruturas, eu gosto de analisar repetições, né? Então, geralmente eu sempre me pauto, né? Por exemplo, vai ter um dia de abertura, tal. É um dia pós-eleição. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá olhar dias de pós-eleição. Olha o dia que ocorreu a eleição, olha o dia depois. Só para ver o que aconteceu. Para quê? Para ter um embasamento teórico, né? Para ter um embasamento prático. Né? Porque aí eu vejo junto a teoria junto com a ideia da prática. Então eu gosto de fazer isso. Né? São coisas que é interessante você fazer. Porque aí você vai para a prática. Né? Você não fica só naquela. Mas quando tem eleição cai. Mas quando tem eleição sobe. Nem sempre, né, pessoal? A gente tem que. Se você quer falar isso, pelo menos volte o gráfico lá. Pegue pelo menos, sei lá, uns 15, uns 14 anos ali de eleição para trás e veja, não nem vai ter tantas, né? Vai ser pouca coisa, vai ser rápido para você fazer isso, tá? Então, você pode fazer isso, é um exercício, né? É um exercício para quê? Para que você consiga ter confiança em si mesmo, porque quando você faz, né, as coisas mudam, né? Quando você faz, as coisas mudam. Por exemplo, eu falo para vocês sobre o Fab 4, né? Olha, pessoal, tem um padrão que funciona assim, assim, assado. Né? É um Fab 4 de compra, um Fab 4 de venda. Pessoal, tem um monte de outras ideias e detalhes dentro desse padrão. Vocês têm que também buscar esses detalhes, né? São coisas que eu fiz, né? Que você também vai precisar fazer. Essa é a ideia, né? Você ganhar detalhes, né? O mercado ele é rico em detalhes, né? Então, disciplina. Tá? É aquela ideia, né? Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Você não pode ser o cara perdido, né? Você tem que saber o que você está fazendo. Você não está no mercado para brincar, pessoal. A gente não está no mercado para fazer uma experiência. Né? Você está no mercado para seguir regras. O, o Mark Douglas, né, ele cita que o mercado ele é complicado justamente porque no mercado não tem regra nenhuma. Né? Você pode fazer o que você quiser. Você pode comprar no topo, você pode vender no fundo. Você pode. Você só não deve, mas você pode. Né? Você tem liberdade para fazer qualquer coisa aqui. Você é extremamente livre. A hora de clicar é sua. Né? A hora, o momento de clicar, ele é todo seu. Né? Então, você tem que estar, né, atento a isso aqui, beleza? A essa liberdade. Então, você precisa de disciplina, você precisa seguir regras, né? Você precisa estar, né, dentro de regras. Né? Você precisa operar seguindo regras rígidas, né? E só isso. Né? Porque se todo dia você for tentar fazer uma experiência diferente, todo dia provavelmente você vai ter um resultado diferente. Você nunca vai ser constante, né, pessoal? Tá? Então, esses vídeos eles estão lá, né? Como desenvolver autodisciplina, controle emocional, gerenciamento de risco, tá? Então, dei uma voltada lá porque é essencial, né? Você se conhecer, tá? E hoje, né? Agora que a gente já falou sobre os demais, e foi só um rabisco, né, aqui sobre isso. E hoje, né, a gente vai aproveitar para falar, eu vou aproveitar para falar para vocês sobre o tema que ficou faltando, né, que é o de confiança, tá? Muitas pessoas, né, pessoal, votaram na opção da necessidade de confiar em si mesmo. E algumas, né, como eu falei, votaram em todos. O princípio, né, a princípio você deve se questionar sobre o que te faz, né, não confiar em você. Tá? Então você precisa fazer alguns questionamentos, porque são algumas respostas, né, que são individuais. Né? Então, às vezes uma pessoa vai ter uma causa, outra vai ter outra. Né? Às vezes a gente traz, né, pessoal, coisas da criação da gente, daquilo que os pais falavam, a gente traz algumas marcas, né, na consolidação, né, do nosso caráter, né, da nossa forma de ver o mundo. Né? Então, você vai precisar, né, se perguntar, se questionar, né, sobre o que te faz não confiar em você. Né? Então, buscar, né, a resposta, né, para essa pergunta e trabalhar a solução do problema. Né? Você vai ter que achar, a princípio, uma resposta. Né? Então, algumas coisas, né, seria, por exemplo, a necessidade de se dedicar mais, né, aos estudos. Né? Quanto tempo faz que você está no mercado? Né? Eu estou há um ano no mercado.
Pô, beleza, está no primeiro ano da faculdade, né? Você já está querendo, né, ganhar já tudo, né? Não é simples assim, né, pessoal? Quanto tempo você se dedicou nesse teu primeiro ano, né? Você se dedica à mesma coisa ou você fez que nem eu fiz no meu primeiro ano? Eu usava um monte de indicador na tela que, cara, eu mostrei acho que um videozinho antigo meu. Eu acho que o gráfico ele só ficava aqui em cima. Aqui embaixo era um, dois, três indicadores. Era RSI, estocástico e tal, né? OBV, eu usava tudo, cara. Tentava usar tudo para tentar melhorar a assertividade. Eu sou perfeccionista e, cara, para mim, qualquer coisa que eu pudesse somar ali para mim ia ser mais, né, tentar acertar mais. Né? Era uma característica, né? Às vezes de algumas pessoas. Não por errar ou pelo dinheiro, não, é por querer, né, aquela necessidade de fazer aquilo que está certo, né, que dá mais certo. Tá? E aí eu tinha, né, tem um videozinho antigo meu lá que dá para ver um monte de coisa aqui ali, postada, né, ali na tela. Eu fiz um printzinho de umas imagenzinhas que eu achei no Google Fotos. E hoje eu tirei tudo, né, pessoal? Hoje a gente lida com a ação do preço. Demorei a entender, né, isso. Mas no primeiro ano eu testei muita coisa, né? Testei muitas estratégias, comprei algumas coisas que não funcionaram para nada. É igual todo mundo, né? Igual todo mundo. Até eu decidi que, falar, olha, eu gostei da ideia disso daqui, isso daqui para mim faz sentido, e eu vou insistir nisso daqui até ficar cansado. Né? Então, é foi uma forma, né, de me encontrar, né? Essa ideia do Al Brooks, o estudo com o Oliver, né? Também li bastante coisa do Oliver. É, são coisas que são complementares. Né? Os dois trabalham para esse Act, os dois trabalham muita coisa muito parecida, só que com nomes diferentes. E isso para mim foi bem bacana, porque foi ver dois grandes caras, né, do mercado, dois grandes nomes, falando algo muito próximo. Né? Então eu gostei, né, dessa ideia do estudo dos dois. Então você vai, né, precisar fazer algumas perguntas. Né? Necessidade de se dedicar mais aos estudos, né? Quanto tempo você tem? Né? Qual que é a sua realidade de estudo? Você faz backtest? Né? O que, que você faz? Como que você estuda? Né? Qual que é a sua metodologia de estudo? Se vocês olharem hoje no YouTube, vocês vão encontrar uma centena de materiais de metodologia de estudo, de técnicas de memorização. Cara, tem formas de você render melhor para quase tudo. Né? E baseado em ciência, né, pessoal? Não estou falando de nada baseado ali em história, estou falando baseado em ciência, tá? O que, que você precisa? Você precisa melhorar a sua estratégia, né? Qual que é a sua estratégia? Eu não sei como você opera, não sei se você está dentro do nosso trade system aqui, não sei o que, que você segue. Você opera fluxo, tá? Você está seguindo sua estratégia, tem como você melhorar a sua estratégia sem ferir aquilo que você já faz, né? Se for possível, beleza, mas se for uma estratégia muito longe, né, muito distante disso aqui que você já faz, cara, aí já não é melhor. É melhor você filtrar detalhes nisso daqui que você já está fazendo e fazer muito bem feito do que você ampliar, né, colocar alguns indicadores aqui embaixo. Por quê? Porque você vai desviar a sua atenção daqui e vai colocar a sua atenção aqui embaixo. A sua tomada de decisão vai ser mais duvidosa porque você está usando a sua tomada de decisão com base em outros fatores. Ah, eu estou operando aqui, mas eu estou vendo Petro, Vale, Bradesco, BBSA. Cara, o que você vai operar está aqui na tua frente. Você está tirando a tua atenção daquilo que você podia estar dando de atenção a detalhes ali de uma tomada de decisão, às vezes que precisa ser um pouco rápida para você ficar com um stop menor. Você está terceirizando ela para outras coisas. Não é positivo isso. Né? O AU opera só o gráfico. Né? Se você olhar a tela do AU lá de 2016, mais ou menos como você via, é mais ou menos como é a minha. Né, o gráfico diário ali, o gráfico de 60 minutos ali, a tela de 5 minutos, de vez ou outra ele trocava por um minuto, né? Maior parte do tempo ele está lá, 15 minutos na tela, né? É isso, ele repete todo dia a mesma coisa. E olha só para a mesma coisa, buscando espaço, buscando ideia, né? Dentro da mesma coisa. E isso traz um resultado a longo prazo, tá? Então, você consegue, né, melhorar a sua estratégia? Existe alguma forma de você melhorar a sua estratégia? Né, você já se refinou o suficiente, né, para não precisar, né, melhorar a sua estratégia? E o cara, faça o estudo de mercado todos os dias para postar ali no Instagram e faço para postar para mim, eu faço para vocês, né? E acabo fazendo para mim mesmo. Aquilo ali é só mais um reforço de que aquilo que eu estou fazendo dá certo, né? É só mais um reforço. Ó. Aqui a gente teve 3 puxadas.
né? Depois de 3 puxadas, eu não quero ser o próximo a vender, eu não vou estar vendendo depois de 3 puxadas. 3 puxadas é uma wedge. Se é uma wedge, tem pouca probabilidade de romper, eu não vou estar vendendo aqui de novo depois. Né? Por quê? Porque eu já estudei probabilidade, eu já sei que isso daqui dá certo, né? Eu já sei que isso daqui dá muito mais certo do que dá errado. Né? Então, são coisas que você, de repetir, você vai ganhando um pouco mais de clareza e confiança, né, pessoal? Tá? Você respeita o seu gerenciamento de risco? Né? Como que você vai confiar mais em você se você não se respeita, né? Se você não respeita o seu gerenciamento de risco? A ideia de gerenciamento de risco, por exemplo, quanto que eu busco, né, por dia? Minha meta por dia aqui é fazer 500 pontos. Mas hoje não deu fazer 500 pontos, fiz 350. Beleza, você está positivo, excelente. Você vai criando um hábito de fechar dias positivos. Dia seguinte, fiz 300 pontos, perfeito, maravilhoso. Terceiro dia, fiz 600 pontos. Opa, passou, hoje foi um dia mais direcional, legal. Você está aprendendo a criar um hábito de fechar positivo. Né? E você fez aquela pontuação dentro de coisas que você já repete, né? Seguindo a sua disciplina, mantendo o teu controle emocional em dia. Por quê? Porque você não está fazendo preço médio, você não está fazendo coisas aleatórias, você está fazendo algo que você já estudou, algo que você já está preparado para fazer. Você segue fazendo algo que você já está preparado para fazer. Tá? Outra coisa, né? Do gerenciamento de risco, né? Se você busca 500 pontos por dia, meu caro, você não pode perder mais que 500 pontos por dia. Isso é gerenciamento de risco. Isso te mantém vivo no mercado. Você vai longe se você seguir só isso daqui. Busco 500 pontos por dia, Luciano. Beleza. Hoje eu tomei um stop de 500 pontos. Beleza. No dia seguinte, tomei outro stop de 500 pontos. Cara, se der 3 dias seguidos, tem alguma coisa bem errada com o que você está fazendo. Às vezes você está buscando só trade contra a tendência. Às vezes você está hesitando em momentos bons e deixando para entrar muito atrasado. Né? Aí você vai precisar voltar, né, e revalidar algumas coisas. Só essa movimentação aqui, ó, tem quase 700 pontos. Tá? Então só esse trade desse gatilho aqui, ó, já pagaria um dia. Né? Então você tem que entrar em bons momentos. Né? Você não pode pegar lá o topo do dia, num topo duplo, e fazer uma compra lá. Aí já não dá, né, pessoal? Tá? Você tem que ter alguns parâmetros. Né? Você sabe que o mercado ele tende a reagir, né, a regiões onde ele já fez uma máxima. Né? Isso tem que ser claro para você também. Tá? Respeitar seu gerenciamento de risco. Assim você vai extremamente longe. Você vai se manter por muito tempo no mercado. Né? Isso aqui é a salvaguarda, né, dos traders. Você já validou o seu operacional? Né? Quantos backtests você fez? Né? Quantos dias de backtest? Eu já fiz bem mais de 7 mil. Né? Há um tempo atrás eu acho que era 5 mil, mas aí depois eu fiquei contando mais ou menos os desse ano, né, que eu já venho fazendo ali para postar para vocês. Só do índice do dólar, né, mais aquilo que eu faço do semanal, né, que é um estudo para ações, bem mais de 7 mil dias de fazer aquelas marcações que eu faço para vocês. Então, a visualização de parâmetros ela vai mudando conforme aquilo que você vai repetindo. Né? Então, eu recomendo, pessoal, eu recomendo 1000 vezes mais que você faça 10 backtest e um replay do que você fazer 10 replays e um backtest. Tá? Os dois são bons, mas faça mais backtest. Eu garanto para você que você vai ter um resultado diferente a longo prazo, beleza? Então, valide, né, seu operacional e seja disciplinado. Né? Você não pode fazer nada fora do seu operacional. Se você comprou e deu um gatilho de venda, você encerra a sua operação. Né? Por quê? Porque você teve uma reviravolta, né, naquilo que você vinha fazendo. Né? Pegando de novo, por exemplo, essa região aqui, né, essa movimentação, só para a gente elencar um exemplozinho aqui, bem aqui, né, se você, por exemplo, comprou, né, você entrou aqui, né, nessa H1, você simplesmente comprou nessa H1, não tinha gatilho, como eu falei, mas na barra seguinte, fez uma reversão de 2 barras, né, e essa movimentação não teve continuidade. Se você já é um pouco mais frio e um pouco mais velho de mercado, você já sai no fechamento dessa barra. Tá? Por que você já sai no fechamento dessa barra? Porque a tua premissa, meu caro, era que o preço renovasse máximo. Isso aqui é completamente contrário a qualquer pensamento de renovação de máximo. Isso aqui é uma reversão de 2 barras, né? De uma movimentação que falhou.
né, com certeza em fazer novas máximas. Minimamente observando mais o micro, né, dando detalhe, você ia observar que esse era o terceiro topo mais baixo e que o preço já tinha renovado o mínimo. Né? Então, você já estava, né, se você soma informações, você já sairia disso. Né? Tá? Então, tenha disciplina. Né? Tenha disciplina e tenha consciência, né, daquilo que você está fazendo. Mesmo que você não estopasse nessa barra, que você estope aqui. O primeiro stop é mais barato. Né? Se você errou, você tem que admitir que você errou. E buscar, claro, né, o porquê disso todos os dias, pessoal. A gente aprende muito mais com nossos erros do que com os nossos acertos. Né? Se você revisar todos os seus erros do dia, você consegue encontrar a razão do porquê que deu errado. Se você parar, sentar e falar, olha, rapaz, eu não tinha visto isso daqui. Cara, eu não tinha visto que não tinha renovado o máximo. Eu não tinha visto que já tinha renovado o mínimo. Né? Falei, eu não tinha visto. Mas agora eu vi. Né? E agora eu passo a ver. Né? São coisas que aos poucos, né, vai te deixando melhor, né? Mais confiante, tá? E com mais controle, né, do seu operacional, certo? Então, são partes, né, daquilo que você vai precisar, tá? Você precisa, né, refletir, né, você precisa encontrar um motivo, tá, para essa falta de confiança em si mesmo. E aí a gente pode ser controle emocional, pode ser o gerenciamento de risco, que você sai direto e reto, aí você não confia em você mesmo, então você vai precisar seguir o gerenciamento de risco. Se você não consegue seguir, meu cara, a plataforma tem um bloqueio ali, você pode colocar, meu bloqueio é de, por exemplo, R$ 100, eu estou aprendendo, eu não posso perder mais do que isso, tá? A ideia é que você fique vivo, pessoal, fique vivo, você não pode perder muito, você não pode perder mais do que você costuma ganhar. É simples, a conta, né? É matemática. Né? Se você consegue fechar mais dias positivos, mesmo que tenha 21 dias de pregão, né? E você feche 10 dias no negativo, né? Digamos que você está com um sistema bem complexo, bem ruim, mas que você feche 10 dias no negativo, você fechou 11 no positivo, né? Você ainda está positivo ali em R$ 100, tá? Certo? Então, gerenciamento de risco é necessário. Sem isso, você não vai conseguir viver no mercado, tá? Disciplina. Sem disciplina, você não vai conseguir viver no mercado. Você vai precisar rever as coisas. Você vai precisar, né, se enfrentar, né? Gostando ou não, você vai precisar, tá? A gente às vezes não gosta, né, de rever os nossos erros, mas como eu falei, a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, beleza? Então, para quem não conhece, né, pessoal, para quem é bem novo no mercado, né, o Mark Douglas, né, no Trading the Zone, né, ele fala, né, que em um ambiente que podemos perder mais do que pretendemos arriscar, né, é necessário uma confiança absoluta em nós mesmos. Né? Cara, você só vai conseguir, né, confiança se você for um cara disciplinado, se você seguir o gerenciamento de risco, porque aí você vai estar dentro do teu controle emocional. Né? Você não vai ferir suas regras. Né? Você não vai machucar a si mesmo. Né? Tá? E no mercado, né, a gente pode perder mais do que a gente quer arriscar. Se você não tiver controle emocional, você pode tirar teu stop. Se você não tiver disciplina, você pode tirar teu stop. Se você não segue seu gerenciamento de risco, você pode tirar seu stop. E quando você fez isso, meu cara, você transformou tudo isso daqui, né, num grande problema, porque você não seguiu nenhum deles. Tá? Então você vai precisar seguir cada coisa. Sem isso, pessoal, você não vai progredir. Não há progressão para quem é indisciplinado, não há progressão para quem não segue um gerenciamento de risco, não há progressão para quem não tem um bom controle emocional. Porque quando você tem controle emocional, você opera tranquilo, você está ali lendo o mercado, você está vendo as estruturas, você está vendo o que está se formando, é algo familiar para você. Né? Não é algo que você desconhece, né? Não é algo louco, né? não, é, não é algo aleatório. Né? É algo que já faz parte ali um pouco daquilo que você está vivendo, né, com o tempo. Beleza? Então, são pontos, né, que você vai precisar. E o Mark, né, ele fala que o Mark Douglas ele fala, né, que você pode perder muito mais do que você pretende arriscar. Né? E para isso, né, é necessário uma confiança absoluta, né, em si mesmo. Tá? Então, você vai precisar, né, passar por essas etapas aqui, certo? Sem essas etapas aqui é difícil você ir para a confiança absoluta em si mesmo. Né? E ele cita ainda, né, esse trechinho aqui eu deixei anotado, né, mas para alcançar essa confiança é necessário treinar o cérebro e ultrapassar a sua inclinação natural. Se não somos capazes, né, de confiar em nós próprios,
conseguir resultados consistentes estará próximo do impossível, né? Cara, isso é tudo verdade, sabe? Não adianta você fingir que isso daqui não é real, isso é real, né? Se você não é capaz de confiar em si mesmo, né, como que você vai conseguir resultado consistente? Se todo dia você entra para o mercado na dúvida, né? Ai meu Deus, ai meu Deus. Não, não é isso o mercado, né, pessoal? No mercado a gente tem que trabalhar com probabilidades, né? Você tem que trabalhar com repetição, você tem que trabalhar com estatística, né? Qual a ideia de probabilidade? Eu falei, cara, a minha probabilidade, a minha, né? Eu confio tanto no sistema, que eu já vim mexendo nele há 8 anos, que eu sei que mesmo eu tomando stop, eu vou fechar o dia positivo se eu continuar seguindo as mesmas regras. Por quê? Porque a probabilidade está a meu favor. A não ser que eu faça como eu falei, né? Vou comprar só em topo duplo e vou vender só em fundo duplo. Aí eu tô realmente com um grande problema. Se estiver afastado das médias, então pronto, né? Aí eu com certeza vou fechar o dia no negativo. Mas se eu não fizer algo parecido com isso, se eu manter a paz de espírito, se eu manter a leitura, né? Se eu focar ali naquilo que eu já estudei, né? Eu sei que eu vou conseguir obter um resultado positivo, né? E essas coisas vão deixando a gente com mais confiança, né, em si, né, e no próprio operacional, tá? E com relação, né, à confiança no operacional, pessoal, com relação a isso aqui, né, confiança dentro do seu operacional, às vezes você não está nesse, às vezes você está estudando o Abrux por conta, você tem que pegar algumas partes ali e você tem que seguir repetindo elas, tá? Você não vai conseguir também ficar expert, você não vai conseguir ficar muito bom em algo se você não repete até a exaustão. Se você troca, né, aquela ideia, né, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Né? Você não é o cara perdido, você tem um caminho. Você já conhece, por exemplo, o Brooks, você conhece Price Action, você tem que insistir nisso. Pode levar um tempo? Pode, mas isso é possível. E insistindo, né, você vai conseguir ter resultados cada vez melhores. Tá? O que mais vai te trazer, pessoal, confiança, né, no seu operacional é estatística. Né? Como eu falei, você trabalhar com probabilidades é algo muito tranquilizador, né, de certa forma. Tá? Você ter dados, né, do seu operacional, vale muito você utilizar, por exemplo, o simulador. Você ainda está começando, você tem que entender e aceitar que você está começando. Você não pode querer operar pesado, né? Você não pode ampliar demais seu gerenciamento de risco. Tá? São coisas que, se você fizer, você machuca o seu emocional. E quando você machuca o seu emocional, você anda alguns passos para trás. Né? Então, é bom você não evitar, é bom você evitar, né, de andar os passos para trás. Então, vale você usar o simulador. Você tem que fazer muito backtest, né? Muito backtest, muito backtest. Para quê? Porque quando você observar 3 puxadas, você já, opa, cara, eu não vou vender. Já deu 3 puxadas. Cara, tem uma wedge. Eu não vou vender. A não ser que tenha um bom rompimento aí. E isso daqui, aí sim, aí eu vou ter um movimento projetado, eu vou ter tempo para entrar. Cara, você vai começar a reconhecer essas coisas, né? Você vai começar a reconhecer, por exemplo, interesse de compra, interesse de venda, porque você está olhando todos os dias para os pavios, para as velas, né, para gaps. Né? Você está repetindo todos os dias a mesma coisa, a mesma coisa. Bem, aqui teve um gap, ó. Consegue observar? Ó? Onde teve a primeira barra. As barras anteriores não tem gap. Essa foi a primeira barra dessa movimentação que teve gap. E ainda assim, se você só comprou aqui, essa movimentação pagou 700 pontos. Né? Tá? Então você, aos poucos, você vai colocando mais coisas, né? Mais ideias, mais detalhes. Você vai enriquecendo o seu repertório. Né? Eu gosto de Albrooks porque o Albrooks me dá uma liberdade de operação fantástica. Eu acho que quase nenhum outro trader dá. Né? Porque ele te faz ver muitas coisas. Né? Aqui não tem gaps, olha pessoal. Depois de toda essa movimentação, quando chegou aqui no topo, nenhum gap, nem de alta, nem de baixa. Né? Virou uma lateralidade. Mesmo quando ele começa a descer, os gaps são fechados, então ainda não tem nenhuma barra de ignição legal. O mercado desceu com dúvida, né? Ele não desceu com uma movimentação precisa, é uma movimentação que espaça o preço, né? E que o preço não volte para fechar. A primeira outra movimentação que teve gap foi aqui, ó. Tá? Aos poucos você vai vendo detalhes, estatística, né? Tenha dados do seu operacional. Como que você ganha isso? Fazendo backtest. Né? Não tem outra forma. Tá? Não tem. Não há outra forma, não há outro caminho. Ou você vai fazer backtest, né, e vai conseguir mudanças radicais, né, na sua forma de operar, ou você não vai. Tá? Quando eu concedi o período gratuito, né, para o pessoal lá, né, como presente, eu falei, né, eu espero que vocês tenham feito pelo menos 10 backtests por dia.
Porque se você fez 10 backtests por dia, você pegar 10 dias para analisar, né, ao final de 21 dias, ou ao final de 30 dias, né, se você fez todos os dias, você teria 300 dias de análise. Você já parou para pensar no poder disso? Né? Uma coisa é você, cru, antes, né? Opa, abriu aqui ó, um gap de alta, acima da MM200, né? Aquela ideia do Fab 4 que a gente conversou. Tá, a primeira barra, subiu, desceu. Bem aqui teve uma outra wedge, tá, pessoal? Se você estender essa linha aqui, ó, tem um outro topo aqui abaixo, né, que ele traz para essa movimentação bem aqui, ó, tá? Aqui já foi uma outra wedge, né, na máxima do teste. Depois aqui de novo. Beleza, ele chegou, se afastou, voltou. Ele fez um retorno às médias, as médias estavam ascendentes, estavam direcionais, né? Sabe? A MM20 estava nesse padrão azul aqui, que a gente fala que é melhor. Nesse âmbito, ó, é mais fácil no mercado desenvolver uma alta do que uma baixa dele acelerar, né? Uma movimentação de alta, tá? As médias estavam abertas, né? São parâmetros que você está ganhando ali. Né? Você ganhou isso quando você fez, né, esse tipo de estudo, tá? Você ganhou a ideia de que quando faz 3 puxadas, né, você para de comprar. A não ser que tenha um rompimento muito bom, tem um pullback para você entrar. Porque aí vai dar movimento projetado, você sabe que você vai ter alvos lá para cima, tá? Como que você ganha isso? Fazendo backtest, né? Usando o FIBO, fazendo projeções, observando padrões de rompimento, padrões de falha. Aqui tinha bastante padrão para falha, mas às vezes o preço estica um pouco mais, né? Então é melhor você esperar um pouco mais, algo mais preciso, né, do que você fazer a simples aposta, tá? Quanto mais dados você tiver, pessoal, melhor. À medida que você vê, né, resultados, né, sabe? Backtest, 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 você vai vendo resultados, a sua mente começa a passar a confiar, né, muito mais. Né? Por quê? Porque ela está vendo que isso se repete de maneira constante. Né? Então você passa a confiar mais em si. Então, a ideia de ter um trade system, né, com gatilhos, né, e que você possa somar a ideia de alguns contextos, né, de leitura, de compra, de venda, né, com alta assertividade, você, ainda assim, mesmo você tendo tudo isso daqui, você ainda precisa o quê? Validar. Né? O que seria o validar? É o backtest, é o replay. Né? Você precisa testar para adquirir a mesma confiança que eu tenho. Né? Vocês veem entradas que eu faço, né, pessoal? Eu fiz uma entrada bem aqui, né? Essa eu postei, né? Aqui, apareceu o gatilho, a barra fechou, eu fiz a entrada. Minha entrada foi na abertura aqui. Tinha 400 pontos praticamente até aqui, ó. Até o fundo duplo, parcial. Por quê? Porque é um fundo duplo. Pode ser um fundo duplo exato. Pode não ser um fundo duplo exato. Ele rompeu o mínimo, né? A gente conversou, é um detalhe, vai descer mais. Né? Essa estrutura teve uma modificação. Beleza, essa estrutura teve uma modificação até 3 puxadas. Quer continuar caindo? Vai ter que romper essa mínima de novo. Se não romper essa mínima de novo, acabou a queda. Né? Estrutura. A gente volta sempre para aquilo que a gente vem conversando, né? A gente não muda. É sempre a mesma coisa. Né? A gente só está tentando ficar melhor na mesma coisa. Tá? Então você vai precisar, né, para você ter, né, uma assertividade melhor, você vai precisar, né, fazer esse backtest para que a sua confiança aumente. Tá? Você precisa, né, ter um plano de trade, né, também, outro ponto, né, bem interessante. E tem um lá, né, pessoal, no grupo do Telegram, né, que é isso aqui. Plano de trade, trading plan, como queira, bem definido. Para quê? Para que você siga regras, para quê? Porque você fique dentro do seu controle emocional, para que você fique dentro do seu controle de risco, para que você tenha disciplina. Né? Tá? Então você precisa, né, ter algumas coisas, né, ali. Sem isso fica difícil. Né? Você seguindo um plano de trade, arrisca, né, com disciplina, isso também vai contribuir para quê? Para a sua confiança. Porque você tem um plano a ser seguido. É aquele lá que eu falo para vocês lerem todas as manhãs. Né? Tá lá, o mantra diário. Né? Então, você segue algo. Né? Você tem algo para seguir. Né? Você não está perdido. Né? Você não é o cara do qualquer caminho serve. Tá? Então, isso também, né, vai contribuir para que você tenha mais confiança. Né? Tem também um vídeo no canal, né, também de como você montar um plano de trade. Né? Aí você pode fazer o seu, né, dentro das suas características de
de como que você opera, né, daquilo que é confortável a você, tá? Então, resumindo, né, estude, né, infinitamente mais do que você estudou até agora. Só que estude a mesma coisa, né? Toda vez que você trocar a sua base de estudos, você vai se distanciar mais de uma consistência, pessoal. Acredite. Vocês já me viram falando isso, vocês já viram outros traders falando isso, você tem que ficar bom naquilo que você faz, né? É isso. Você tem que ser bom naquilo que você vem fazendo. Toda vez que você troca a base de conhecimento, você se distancia mais da consistência. Você tem que escolher uma coisa e você tem que seguir aquela coisa. É isso, né? Eu vou seguir fluxo. Beleza. Eu acredito que pessoas ganhem dinheiro com fluxo. Eu estudei fluxo também. E seja bom nisso, né? Você vai precisar ser o melhor nisso, né? Você vai ter que se dedicar ao máximo a isso, tá? Então, estude infinitamente mais, né? O conhecimento aqui no mercado, ele te liberta. Conhecimento aqui no mercado, ele é poder, né, no mercado financeiro. Por quê? Porque quando você tem informações a mais, né, que são relevantes para você, são padrões a mais, isso vai te trazer mais dinheiro, né, de você não saber o que esse padrão significa, né? Então, quando você tem uma convicção plena, né, daquilo que você está fazendo, dentro daquilo que você já estudou, né, o mercado ele vai te dar oportunidades. E aí você não vai hesitar, e você simplesmente vai executar, né? Essa é a chave, né, para isso daqui, né, para você ter essa ideia de confiança, né, no seu operacional, confiar em si mesmo, né, é você realmente repetir a mesma coisa, né, a mesma base de dados na sua cabeça, ficando cada vez mais forte, né? Então, como diz o Mark Douglas, né, aprendizado é transformação e expansão, né? É isso que você faz ali no mercado quando você faz backtest, quando você revisa seus erros, quando você é disciplinado, quando você fala, caramba, aqui eu saí do meu ponto de disciplina, né? Esse trade aqui eu não devia ter executado. Ele está fora dos parâmetros daquilo que eu me proponho a executar, né? Cara, você reconhecer essas coisas são grandes chaves, né, grandes viradas de chave, né, dentro do mercado, né? Não existe uma, mas são grandes pontos, né, que vão causar uma mudança extrema, né, em você. Beleza, pessoal? Então, eu acho que era isso, né? Os pontos que eu queria falar. Esse aqui tinha faltado, né, eu fazer como eu falei para vocês. Eu espero que tenham gostado. Espero que possa ajudar vocês a crescer, né? Se gostou, né, curta, compartilha, comenta aí, que assim você retribui, né, essa troca de conhecimento que a gente faz. Beleza, pessoal? Valeu, um bom feriado a todos. Forte abraço. Até mais.